9 horas em ponto, vamos começar a live aqui do Subsolo. Hoje vamos ter Saulo Castilho, Chacol e Nocturnal. Wendel aí, ó. Cheguei no horário, Wendel. Ô, quem dera, sair no pôster ali, né, pra galera abrir. Tá certo o áudio aí, mano? Tá tudo certinho? Dá pra ouvir bem? Vou arrumar o fone aqui, o fone tá todo torto. Eu acho que eu arrumei aqui. Tá de boa o áudio aí, cara? Dá pra ouvir certinho? Beleza, só esperar o homem então. Saulo Castilho. Hoje vai ser Metal for Demons. Cara que já tocou na Rússia, no Rock in Rio, uma caralhada de lugar aí. Mas se o cara me deixa esperando igual o Castor da última vez, né? Que com trauma aí do Castor, cara. Mas tem uns problemas no trânsito lá, tá tudo certo. Poxa, qual entrou aqui, ó? Já vou botar aí na conversa então. Opa! E aí? E aí, mestre, ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tô tranquilo. E aí, cara, tudo certo? Tudo certo, e aí? Tranquilaço. É a vassoura lá atrás? É, conhece, né? Vai. Conheço, conheço. Vai rolar a pergunta dela aí, cara. Ela é É. famosa aí. Bom, cara, então, primeiro agradecer aí por estar fazendo essa live com a gente do Subsolo, né? A gente sabe que tá bem corrido pra galera aí, então a gente agradece estar se dedicando aí. E vamos falar um pouquinho dos seus trabalhos, né? Do Chacol e da Noturno também, que eu acho que é que a galera tá bem curiosa para saber, assim, né? Então já puxar isso aí, Claro. né, cara? Puxar um pouquinho disso aí de como foi a notícia para ti, né? Quando tu recebeu a notícia que tu ia pro Noturno e como que foi essa virada de mesa aí, né, cara? Que tu abandonou o emprego e tal. Até eu vi naquele DVD da Rússia, o Bianchi fala, uma história bem rockstar, assim, do filme e tal. Uhum. Aí que tu falasse um pouquinho sobre esse momento aí para ti, né? Primeiramente, deixa eu agradecer então o convite de vocês aí, completar uma trinca de entrevista com vocês, tem entrevista escrita, né? Que eu até na chamada para a live de hoje eu coloquei o link lá dessa entrevista que vocês fizeram comigo em 2017. Teve uma entrevista em áudio também, na Rádio do Subsolo, e agora completando com essa em vídeo, né? A trinca. Então, vocês são um grande parceiro nosso de muito tempo, assim, sempre deram esse espaço, e eu agradeço bastante mais uma vez o convite, né? E a divulgação. Cara, o Thiago, né, conta essa história da minha história ser muito próxima do filme Rockstar, que era um fã da banda que virou integrante depois, então eu tenho muitas histórias sobre isso, né? Eu até tenho aqui vários itens da minha coleção aqui de fã, assim, do Xamã, Uhum. da Noturno, CDs autografados, histórias, né, de ter conhecido os caras antes, e naquela época eu nunca ia imaginar, né, histórias assim, né, por exemplo, quando eu vi o Xamã a primeira vez com eles, eu tirei uma foto e roubaram a câmera na mesma noite, eu fiquei sem essa foto. Também em 2013, o Adrenaline Mob tocou em São Paulo, viajei 700 quilômetros para assistir lá a banda que tinha o Russell Allen, do Symphony X, o Portnoy, que era do Dream Theater, né, grandes ídolos meus, o Mike Orlando na guitarra. Se me falassem que 6 anos depois eu ia estar fazendo som com aqueles caras lá, com o Portnoy, com o Mike Orlando, e tocando aquelas músicas, eu nunca acreditaria, né, numa coisa dessas. Então, inclusive, o último show que eu fiz antes de entrar na Noturna, dezembro de 2018, tocando em barzinho para 20 pessoas, e logo em seguida eu estava na Rússia tocando para 20 mil pessoas. Então, um salto assim inacreditável, num espaço de tempo curto.
Ah, que show, cara, que virada, né? Mas o convite surgiu como? A proposta surgiu do Thiago, ele que te conhecia Sim, já? Como foi é. o convite? Então, digamos que eu estava no lugar certo na hora certa, né? Ah, então, como você falou, né, até sobre eu ter largado tudo para viver de música, né? Então, eu tinha 10 anos trabalhando numa empresa estável, com um emprego bom, de programador, e larguei tudo, essa estabilidade, para ir correr atrás dos sonhos, sem ter nada garantido, né? Era simplesmente correr atrás mesmo. Tava pensando assim, nossa, daqui a pouco eu vou fazer 40 anos e se eu não tentar agora, eu vou morrer pensando, e se eu tivesse tentado, né? Por que que eu não fui atrás dos meus sonhos, né? Por que que eu não acreditei? Então, larguei tudo para ir atrás, né? Eu já estava trabalhando no meu disco solo com o Edu Falaschi, ele me ligou, né, logo depois, logo em seguida, assim, no começo de 2018, para a gente falar sobre estúdio, para gravar o disco que a gente já estava trabalhando. E nisso, por uma coincidência muito grande, logo em seguida também o pessoal do estúdio do Thiago entrou em contato comigo, oferecendo o estúdio deles lá, o Fusão. E aí o Thiago já entrou então na equipe de produção junto com o Edu para trabalhar no meu álbum. E por coincidência também, a Noturno estava fechando a turnê com o James Labrie. E ia passar em Florianópolis, que nunca tem quase nada que eu gosto aqui em Florianópolis, ia ter esse show da Noturno aqui. E, então ele já me convidou, vocês são aí de Florianópolis, querem abrir o show. E nisso ele já falou, não, mas se vocês quiserem, vocês podem abrir, tem Curitiba aí do lado para vocês também, e tem mais um show em Campo Grande, vamos fazer essa turnê inteira, né? Então no final a gente fez essa turnê, a gente fez a abertura então no Noturno, na turnê com o James Labrie, e aí eu peguei uma intimidade com o Thiago, né? O Thiago me convidou também para fazer um show com a Noturno em Juiz de Fora, era um festival e que tinha até o Sepultura se apresentando no mesmo dia, logo depois da gente. E eu fui lá como convidado da Noturno, eu cantei uma música com o Thiago, uma música da Noturno mesmo. Ele veio baixo para tocar Cowboys from Hell no baixo com eles também. Fiz essa participação, então já estava ali, né, tocando com os caras, né, criando uma intimidade, viajando junto, principalmente isso, né. Então, depois no final do ano, eu estava conversando com o Thiago sobre a gravação do disco, né, a gente estava falando sobre ir para Los Angeles, que o Aquiles ia fazer uma participação no disco, e a gente estava conversando se ia ou não para lá. Aí o Thiago me falou, mas a banda aqui tem os integrantes saindo e tal, e aí eu fiquei sabendo que, né, o Fernando ia sair, e tinha essa vaga aberta, né, e a gente conversando um pouco, de repente ele pensou, e você, quem sabe você não quer fazer um teste na banda, não quer tentar entrar aqui, né? Aí foi nisso, né, como assim, o Thiago mora lá em São Paulo, uma das bandas assim, né, referência no metal nacional, e ele teria possibilidade de ter baixistas excelentes lá, né? São Paulo tem os grandes músicos do Brasil, mas no final o que pesou foi principalmente esse entrosamento o total da conjunto da obra, né? Tanto que ele já me conhecia também como vocalista, como baixista, como compositor, então não só como baixista, isso que e por a gente ter viajado junto, né, saber como eu era na estrada, todas as vezes tem um cara muito bom na tua banda, mas aí vai viajar com o cara e se incomoda muito, então ele já sabia como era, então no final das contas eu estava no lugar certo, na hora certa, e ele, na visão dele, eu era a pessoa certa para ocupar essa vaga. Oh, que show, cara. É uma história muito legal porque de coragem também, né? Porque você largar todo uma carreira assim tal e mergulhar na música, a gente sabe que no cenário que a gente vive, ser músico é extremamente complicado, né? Então é um ato de coragem, mas a resposta está sendo bem positiva, né? Sim, exatamente. Ainda mais porque eu larguei tudo sem ter nada ainda, né? Só fui entrar na banda um ano depois de eu ter largado tudo. Foi, digamos que o universo conspirou, então, né? Com o meu desejo, assim. Quando eu decidi que era isso que eu queria e correr atrás, tudo se juntou, conspirou para dar certo, né? Que show.
E as linhas de baixo ali, cara, foi muito estudo ali para adaptar a tua pegada ali com a pegada do acho que Quesada, né? Que fazia a Aham, linha de baixo ali. Você teve muitas horas de estudo em cima ali, ou foi mais de boa? Como foi a tua bastante. adaptação? Tem muitas histórias para contar sobre isso também. Uma história minha da época de fã, por exemplo, eu participava bastante de promoções, né, acompanhava bastante a Noturno. Então, uma vez eles fizeram uma promoção no Facebook, que a chamada da promoção era o vídeo do Quesada tocando Fake Healers, né, da Noturno. Uhum. E era uma promoção para concorrer a um baixo, né, deles. Então, e a pergunta era, eu tinha que responder a pergunta e falar, se você ganhasse esse baixo aqui, qual a primeira música que você tocaria nele, né? E a minha resposta foi, se eu ganhasse o baixo, eu vou fazer de tudo para tirar essa música, Fake Healers, né, da Noturno, que na época para mim era uma coisa assim meio surreal, né, tipo, imagina, tipo, não é uma coisa que você encontra uma tablatura na internet fácil, é uma música simples para tirar de ouvido também. E aí eu pensei, né, no final eu não ganhei o baixo, eu pensei, né, nunca vou precisar passar por essa encrenca. E é aquela história, cuidado com o que você deseja, né? Então, queria tocar essa música e eu acabei tendo que tirar ela para fazer o teste para entrar na banda. Então, tive que estudar bastante também. Tem uma história que eu gosto de falar também. Um mês antes de eu receber esse convite para Noturno, eu fiz uma apresentação, uma banda aí de Criciúma, que eles eram um cover de System of a Down. E eles tinham um show marcado aqui em Floripa, e o baixista deles tinha sofrido um acidente e estava em coma. E os caras me ligaram assim, nosso baixista está aqui no hospital, a gente tem um show, mas não queria cancelar, será que você consegue quebrar esse galho pra gente? Tem 37 músicas no repertório. Aí, e eu tinha 5 dias para tirar essas 37 músicas. E consegui tirar todas elas, fiz um ensaio com eles, saiu tudo certinho. Aí, quando eu fui fazer o teste para entrar lá no Noturno, as 2 músicas que eu precisava tocar, eu levei 2 semanas praticamente para conseguir estar tocando elas. Então, essa é a diferença, né, do nível de dificuldade. E até o Thiago até brinca, né, porque que ele falava, tem gente que diz que tocar as músicas da Noturno é mais difícil que tocar as músicas do Dream Theater. E eu fiz a turnê com a Noturno, tocando com o Portnoy as músicas do Dream Theater, e eu posso dizer que, olha, Faz dá para sentido. dizer que faz sentido sim, não é viagem não. E as novas estão mais difíceis ainda, né? Porque deu para ver lá no show da Rússia, né? Eu tô agora tentando dar a minha pegada também, né, fazer as coisas mais no meu estilo. Eu tive que estudar bastante a técnica do Fernando, mas agora também posso usar um pouco das minhas ideias, né, um pouco da minha técnica mesmo e dar um pouco mais da minha cara, né, para as novas músicas. É porque você tem ali na guitarra o Michael Land, que ele tem uma pegada mais agressiva também no som, né? Se você for Sim, olhar até também. a entrada dele no Noturno, o Noturno vai crescendo em agressividade, né? Que ele vem de uma outra linha, né, de música. Ele sempre fala que o que ele gosta no Noturno são essas músicas mais agressivas, né? Então ele quis trazer mais para esse lado também. E o Henrique também, né? Que também é outro batera que vem de uma pegada Ah, mais. Henrique é um monstro também, né? Aí tu fica no meio desses dois aí, é É, complicado, né? foi aquela história, assim como foi fazer a turnê com o Portnoy, tocar com o Henrique também, que é um outro ícone já desde a época do Project, né, que é uma das bandas de metal mais conhecidas do Brasil também. O Thiago, que tem toda essa história dele com o Xamã, e a história toda na música, né? Então, e o Mike Orlando nem tem o que falar, né? O cara ele já foi votado um dos 100 melhores guitarristas do mundo, em revistas do mundo inteiro, assim, então realmente é um grande aprendizado, né? Uhum. E quando você começou ali o show da Rússia, cara, quando você botou o pé no palco ali, olhou aquele multidão ali, qual foi a sensação ali? Bateu ali em ti, pá, consegui, agora só vai? Olha, eu não sei, assim, eu acho que às vezes para mim não faz tanta diferença estar tocando ali para 10 pessoas ou 10 mil pessoas, porque eu sei lá, eu me sinto tão concentrado naquilo que eu tô fazendo, ainda mais que era o primeiro show, eu tava muito naquela de
eu tenho que entregar, né? Não posso errar, tenho que tocar bem, tenho que mostrar que eu mereço estar aqui, né? Então, eu estava muito concentrado e no final você acaba não vendo muito, assim, não... até tentei, né, curtir o máximo, mas sempre nessa... estando mais concentrado mesmo e focado em entregar, né, em fazer acontecer. Então, você tá lá no palco, você acaba não vendo o que tá na tua frente, assim, e até às vezes é muito mais fácil você tocar para uma multidão de gente são vários pontinhos ali, do que você tá tocando para tua família, por exemplo, para pessoas que você conhece que estão ali, né, então, que esperam alguma coisa de você, sabe? E era um público ali bem diversificado, que a outra banda era o Disturbed, né? Que já é uma pegada mais Sim. moderna, assim, né? Então, o público não era só um público de, vamos dizer assim, mais acostumado com metal melódico, power metal e tal. Mas que a Noturno engloba muita coisa, né? Não só o power metal, mas também tem um lado mais pesado, um lado do hard rock também, né? Um lado progressivo, então tem muita influência, não é um som assim tão homogêneo, né? Uhum. Então a gente consegue montar um repertório baseado em vários públicos diferentes. E aí, até pegando essa tua fala da questão de referências e tal, qual foram as tuas primeiras influências, assim, influências para cantar e no baixo, assim, né? Qual que foram os caras que te inspiraram a, pô, eu vou querer cantar, eu vou querer tocar baixo? Uhum. É engraçado isso, porque eu acho que o que eu menos sei dizer de influência é baixista. Eu tenho vários outros instrumentistas que eu gosto muito, admiro muito, né? Uh, eu acho que o primeiro, assim, que eu me identifiquei muito foi o Steve Harris, eu acho, do Iron Maiden. E geralmente os meus músicos favoritos têm mais essa característica de liderança, né? São os caras que lideram as suas bandas, os caras que compõem, né? Então, eu sempre me identifiquei com isso, sempre visei isso, né? De ter um projeto meu e ter essa parte de liderança e fazer, dar o rumo que eu quero, né? De expressar a minha arte sem ter, né? Sem ter que satisfazer ninguém, sabe? Então, Uhum. em primeiro lugar, isso, né? Eu admiro muito quem tenta fazer o seu som ser original, não ficar copiando e se expressar, não importa se vai ter abertura, se vai ter repercussão ou não, né? Isso que eu sempre busquei. Então, do lado de cantar também, é uma história que eu gosto de falar porque cantar sempre foi uma coisa complicada para mim. É aquela coisa que eu tenho que remar contra a corrente, assim, porque eu cresci a vida inteira com todo mundo falando para mim que eu tinha que desistir de cantar, que eu não servia para isso, que eu não nasci para isso, e eu entendo essa questão, até o que falam de talento, né, e você ter um dom, uma aptidão para uma coisa, porque eu via isso muito, por exemplo, eu posso dar um exemplo de como eu era no colégio, que todo mundo via em mim, meu dom, minha aptidão era, por exemplo, matemática. Então, enquanto muita gente tinha que ralar estudando para tirar uma nota 7, eu estudava bem pouquinho, o básico, e tirava nota 9 e 10. Então, tanto que eu formei em ciências da computação, emendei com mestrado em matemática, e tudo isso era uma coisa fácil para mim. E enquanto cantar nunca foi fácil. Cantar é uma coisa que eu sempre tive que correr atrás, estudar. Eu era o cara que tinha que estudar muito para conseguir chegar num nível aceitável, né? Então, muita gente dizia que eu não tinha dom para isso, que eu tinha que desistir, que eu tinha que só tocar. Mas eu sempre tive isso, eu sempre quis expressar minhas músicas. Eu tive, a maioria das minhas músicas eu escrevi ali no período de 2005 a 2007. Eu tinha algumas bandas na época, eu tinha algumas músicas que eu escrevia para as bandas, mas tinha muitas músicas que eram pessoais, né? As músicas eram centradas na letra, nas coisas que eu vivi, nos meus sentimentos, e eu queria expressar isso e eu achava que não fazia sentido outra pessoa estar cantando isso. Então, por mais que eu tivesse em bandas naquela época, não fazia sentido eu entregar aquelas músicas para as bandas que eu estava tocando, porque elas eram era uma coisa muito particular minha, que só eu sabia o sentimento que eu coloquei nas letras. Então, eu sempre busquei isso de querer cantar, de fazer de tudo para conseguir cantar minhas próprias músicas. Então, eu tive que correr atrás disso, estudar muito para chegar, né, para poder estar agora gravando elas, cantando.
Que show. Eu vi aquele vídeo que é meio uma paródia ali com o Globo Repórter lá da história do Chacol. E ali tu fala das tuas primeiras bandas ali, fala que o primeiro show foi horrível, né, cara? Eu queria falar um pouquinho dessas tuas primeiras bandas antes de chegar no Chacol ali, né? O quanto elas Uhum. contribuíram para tua experiência em palco, né? Ganhar bagagem na estrada, assim. Sim. Então, até uma coisa que pouca gente me pergunta, assim, sobre essa minha fase, sobre o começo do começo, assim. Eu comecei a tocar em 99, como a maioria dos baixistas, né, eu acho, né? Eu comecei como um guitarrista frustrado, né? Aquela piada pronta de baixista, né? Sim. Comecei aprendendo mais ou menos ao mesmo tempo os dois instrumentos, né? Comecei, na verdade, na guitarra, mas bem lá no interior do estado onde eu nasci, em Caçador, e não tinha muita opção de professores, escolas de música, então tinha uma escola de música perto da minha casa, que eles tinham um professor de violão, aí a escola comprou uma guitarra e anunciou agora temos aula de guitarra. Então o cara dava aula de violão na guitarra. E muita coisa eu pesquisava na internet, então buscava tablaturas, às vezes eu levava para o professor e eu tinha que explicar para ele o que significava os símbolos nas tablaturas. Então. E aí eu me interessei por baixo também, né? Comprei um, comecei a estudar baixo também. E no ano de 2000 tinha um colega de aula que tocava guitarra e a gente decidiu montar uma banda. Na verdade, a gente se conheceu em 99 também, e aquela história, a gente fala, vamos montar uma banda, vamos. Aí nada acontecia, até que um dia, tem uma história muito doida, então, já que você perguntou do meu começo, assim, né, eu tinha, uma das primeiras músicas que eu escrevi, eu acordei de manhã numa segunda-feira chuvosa e tive uma inspiração, assim, parece que eu acordei com a música na cabeça, assim, aí eu escrevi a letra na aula. E aí, quando eu cheguei na aula, meus colegas pediram para eu enrolar a professora de inglês e que eles não tinham feito a tarefa, né? Enrola ela lá, conta alguma história para a gente terminar a tarefa aqui. Aí eu tava com a letra escrita no meu caderno e cheguei, professor, olha aqui a letra que eu escrevi, o que você acha? Aí ela leu, assim, ela perguntou para mim, tá, mas você toca algum instrumento? Eu falei, eu toco, né? Violão, guitarra, baixo. Então aí ela anunciou pro pessoal, pra turma toda, assim, pessoal, próxima aula o Saulo vai trazer o violão e vai cantar pra gente. Aí eu, Ah, nossa, entrei em pânico, né? Eu nunca tinha me apresentado, nada, eu era muito tímido, mas eu encarei, né, como um desafio, né? Aí na aula seguinte eu levei o violão, aí toda aula eu levava o violão para cantar a música, o professor até cobrou a letra na prova, assim. E nisso, se meu colega falou, cara, essa música nós temos que tocar ela, temos que montar a banda, vamos lá. E aí ele chamou um baterista lá, morava numa cidade vizinha de Caçador, cidade menor ainda que Caçador, se chama Lebon Regis, tinha 10 mil habitantes, eu acho. E aí ele achou um baterista que cantava também, e a gente montou um trio, né, com um batera vocalista, só que as primeiras demos aí, essa música que eu fiz, eu cantava, e tocava guitarra, ele tocava teclado. Aí, mas no resto das músicas eu tocava baixo, ele guitarra. E aí começamos a fazer a primeira apresentação que a gente fez foi num boteco lá também, uma pastelaria, num sábado à tarde, e tinha um repertório de 3 horas, eu acho que era basicamente pegava aqueles livrinhos de cifra e ia acompanhando, não tirava a música, não escutava as músicas, só olhava lá e ia tocando junto. E aconteceu muita coisa nesse show, foi engraçado, porque teve um cara que quebrou o copo no nariz do outro, assim, briga, tipo, teve chuva, comecei a tomar um monte de choque, que tava caindo uma tempestade ao redor, e histórias muito doidas, assim, de underground. E no ano seguinte, então, ia até o festival do município, da cidade, né, no aniversário do município, e eu botei na cabeça que eu queria tocar de qualquer jeito, e o nosso baterista, vocalista, abandonou a banda faltando uma semana pro show, eu tive que correr atrás de um baterista e um vocalista em uma semana, e fui lá e também dei um jeito de achar gente, a gente tocou e de tudo de qualquer jeito. Aí por isso que eu faço essa brincadeira do show ter sido dos piores que se tem registro, mas era um aprendizado, né? Então, na época, eu não queria saber de nada, eu queria saber de tocar, né? Não importava as condições que colocavam para mim, assim.
se estava bom o som, se ia aparecer alguém, se... Então, isso foi um aprendizado, né? Hoje em dia eu olho para tudo aquilo e vejo, nossa, né? Como que a gente tinha coragem de se apresentar, mas é tudo uma evolução, né? Então, logo em seguida, em 2002, me mudei para Florianópolis para estudar aqui na universidade, né? Como eu falei, né? Que eu fiz faculdade de computação, depois eu fiz mestrado e tal. E aí eu entrei também na minha primeira banda de power metal, que se chamava Alpha Six. Então a gente tocou ali entre 2005 e 2008 e fez bastante show pelo estado também. A gente estava construindo, né, um nome, assim, porque na época o power metal era um estilo muito popular naquela época e não tinha muitas bandas tocando isso, então a gente foi ganhando espaço. E aí também comecei a compor mais nesse estilo mesmo, né, fiz um salto, assim, que eu tinha que decidir entre que minha primeira banda era de pop rock, né, e as primeiras composições também eram nessa linha. Aí eu conheci o power metal e o prog também, né, progressivo, e tive que tomar essa decisão, ou componho músicas populares ou eu faço o que eu gosto, mesmo que ninguém ouça, assim. Então também foi importante ser, né, verdadeiro, eu acho. Então aí tive também mas como eu falei, então, aí, né, o que eu já falei ali sobre, eu tenho minhas composições, que às vezes não se encaixavam em nenhuma das bandas que eu tava, e querer fazer um projeto solo. Então, ali entre 2005 e 2007, praticamente já tinha todas as músicas prontas para um CD, só que eu também, em 2009, eu já estava pronto para começar a gravar o CD e acabei meio que desistindo. Opa, Oi, voltamos? voltou? Voltamos? Voltou. Voltou. Tá, onde parou aí a minha história? Não sei agora. Estava na parte do projeto ali, que ia falar ali, Uhum. quando... Até já emendar a pergunta aqui, o pessoal quer saber do nome Chacol, né? Então, já vamos emendar. Claro. É uma pergunta bem comum, que um dia ainda quero fazer uma explicação mais detalhada em vídeo, mas tem uma explicação numa entrevista que eu respondi em texto. Sabe aonde que tem essa explicação? Tem naquele vídeo do Globo Repórter lá? Não, mas eu não falo de como surgiu o nome, na verdade, mas tem um site, tem uma entrevista que eu respondi em texto que fala isso, que é a do Subsolo. Ah, do Subsolo, verdade. Então, nessa entrevista do Subsolo, eu explico o nome, que na verdade, é o seguinte, a história começa em 98, antes de eu entrar no mundo da música, começar a tocar, na época dos nicknames de internet, era o Mirk, o ICQ que se usava para se comunicar, né? Antes das redes sociais, antes do Orkut, antes do MSN, e todo mundo tinha algum nickname elaborado, assim, geralmente em inglês, sempre com os caracteres estranhos. Essa parte que eu falo no vídeo. O que eu não falo no vídeo é como eu cheguei no nome Chacol. Eu estava procurando uma coisa que fosse totalmente original, que não fosse uma palavra com um significado conhecido, principalmente em inglês, né? Que fosse uma coisa universal. Então, eu busquei uma combinação de letras. Então, eu sempre tive uma mística com o número 5. Então, eu procurei uma palavra de 5 letras e eu fiz algumas junções de letras do meu nome e do meu sobrenome. Então, o X, na verdade, é uma junção das minhas iniciais, o S e o C, que tem duas explicações. Uma é gráfica, né? Se você colocar o S e o C do lado do outro, dá para montar um X, dá para aparecer mais ou menos no meu logo, assim, tem uma noção de como seria isso, né? E tem uma explicação fonética também, porque o X
por exemplo, a palavra latex, né? O X tem um som de CS, X. É uma união do C e o S, né? Só que ao contrário das minhas iniciais, mas são as mesmas letras. Então, aí eu tirei a letra X. O K também é uma coisa parecida, na verdade, porque meu sobrenome começa com C e A. Aí eu botei um K ali, né, só para substituir o C, na verdade. O A, o O e o L são letras que repetem tanto no meu nome quanto no meu sobrenome. Aí, juntando essas 5 letras, eu cheguei no Chacol, que é para ser meu nome artístico, né? Desde 98, então, antes da música e tudo. Aí sempre que eu escrevia minhas músicas, eu registrava elas já com esse pseudônimo, né? Então, como agora expliquei já o nome, né? Então já tinha as músicas prontas ali até 2008, 2009. E aí em 2013, que depois de muito hiato na música, que eu tava sem tocar, sem ter banda, sem nada, eu decidi que, né, não podia ficar parado, que eu tinha que correr atrás disso, que era... Na época eu ainda não pensava, não tinha essa ideia de largar tudo para arriscar tudo na música, mas eu tinha uma ideia assim de, eu só quero deixar um registro das minhas obras, eu quero deixar o meu legado pro mundo. Se eu morresse amanhã, o que ia ficar de mim, sabe? Então, queria gravar um CD para deixar esse registro das minhas ideias. Aí, então foi quando eu conversei com o Edu Falaschi a primeira vez. Na verdade, a gente tinha um amigo em comum que fez a ponte, né? E ele estava procurando bandas para produzir, então eu fui recomendado para ele, levei, né, as ideias para ele, falei que eu queria fazer as coisas do meu jeito, né? Simplesmente gravar, por mais que às vezes não fosse uma coisa comercial, fosse umas ideias bem malucas que eu tinha. E ele comprou a ideia, né? Falou, não, legal, vamos fazer. Eu mostrei as músicas para ele. Só que aí, entre 2013 e 2017, como eu ainda trabalhava, minha agenda nunca batia com a dele. Eu tinha sempre férias muito limitadas durante o ano, e ele também sempre tinha a agenda dele ocupada, então eu fui empurrando até que chegou nessa história de 2018, que foi onde apareceu o Thiago, que eu já contei, né, daí pra frente. O Thiago apareceu, ofereceu estúdio, e um dia vai sair desse disco, né, mas as coisas estão encaminhadas, agora tem um estúdio lá, e assim que for dando um tempo com as coisas da Noturna, eu vou gravando, porque a minha ideia também, muita gente me cobra de fazer isso logo, mas quero ouvir teu CD logo, grava logo, mas a minha ideia nunca é fazer um negócio rápido, para minha ideia é fazer bem feito, né, eu quero, é um CD bem ambicioso, assim, tem 80 minutos de música, então, e com vários arranjos, orquestra, então, é uma coisa que eu quero fazer com calma, sem me apressar, sabe, então, agora, prioridade é Noturno, né, terminar os trabalhos com o Noturno, e à medida que eu vou tendo tempo e as oportunidades vão aparecendo, eu vou gravando as minhas músicas. Mas enquanto isso também tem outra história aí. Em 2015, eu ia completar meu aniversário de 30 anos, então, como eu já queria, né, já estava com essa ideia de deixar um registro das minhas músicas, de gravar um CD, eu pensei, quem sabe eu faço uma apresentação ao vivo antes ainda, né, já ter uma apresentação, e nisso eu acabei chamando alguns amigos meus, o Rafael e o Daniel, que já tocava com eles junto há muitos anos, assim, só que em bandas separadas, e corri atrás também de arranjar, na primeira apresentação em 2015, tinha um baterista que já ia tocar, o Gil já ia ser o baterista, mas ele não podia naquela época, então eu arranjei um baterista e um baixista para esse primeiro show, e fiz a apresentação. Então a banda nasceu depois de muito tempo, depois de eu já ter todas as músicas prontas, né? Então sempre já com essa ideia de projeto solo, eu montei a banda para fazer os shows e tocar as minhas músicas, então, né, bem depois, assim. E acabou que, né, era para ser uma apresentação única, eu só queria realizar um sonho meu de estar fazendo um show, tocando as minhas músicas, e no final o pessoal gostou da ideia de tocar, o pessoal gostou das músicas e quis continuar tocando. Então, aí em 2016, aí o Gil já entrou em definitivo da banda, aí eu consegui arranjar um outro baixista, o Thiago, que tocava num cover de Dream Theater, ele também
gostou bastante das músicas e se interessou pelo projeto. Depois entrou o André também me procurou porque tinha gostado muito, e já era um som que eu já escrevia para duas guitarras, né? Então, duas guitarras, teclado, eu gosto de botar bastante arranjo nas coisas, né? Então, Uhum. fez toda a diferença ter uma segunda guitarra. E aí, sim, sempre deixei Chacol com uma coisa bem ambígua, né? Tipo, porque na época eu estava começando do zero, assim, do nada, e chegar falando assim, um projeto solo. Aí eu vi gente comentando na internet até, tá, mas projeto solo, como que você vai fazer um projeto solo se ninguém te conhece, assim? Para você ter um projeto solo, só pode ser para um cara que já foi de uma banda grande e saiu da banda para ter um projeto solo. Essa é a mentalidade que as pessoas tinham, né? Então, eu sempre deixei como uma coisa ambígua, como um projeto solo, uma banda, a banda, ou o que for, sabe? Chacol representa tudo, assim. Então, porque eu também sempre quis dar muito valor para os músicos que tocam comigo, assim. Então, eles merecem ter bastante espaço e o reconhecimento deles também. E por isso, quando eu tive a oportunidade de entrar na Noturno, aí eu vi isso como uma oportunidade para deixar mais claro, assim, né, o que é o Chacol, como um projeto solo de um membro da Noturno. Né? Aí eu já tinha uma banda maior para poder dizer que eu tenho um projeto solo também, então, no final tudo casou, assim, aí eu consegui, aí eu coloquei, né, como no nome, né, de músico mesmo, Saulo Chacol, para deixar bem claro isso. Uhum. E também antes de vir o álbum ali, né? O segundo álbum você tem os singles também pra galera conferir, né? E aí nos singles tem Tem, dois que eu gosto bastante, que é o Rise of the New Sun, eu acho essa música muito legal, e a Metal for Demons, né? Que é com Detonator. tem os dois aqui, até fazer propaganda agora, né? Eu Que queria falar tem um pouquinho ainda. desse contato com o Detonator, como foi ali o Bruno Suter e tal. Isso é interessante também, porque isso também vem antes de eu entrar na Noturno, um paralelo ali, então tem essa história de eu ser um cara desconhecido, mas eu já estava trabalhando com o Bruno Suter, com o Edu Falaschi, entendeu? Então eu já estava um pouco no meio desses caras grandes do Brasil. Até posso falar que acho que dos 4 grandes vocalistas do Brasil, o único que eu não trabalhei foi o André Matos, né? Não tive essa oportunidade. Eu conheci ele pessoalmente, mas não tive a oportunidade de fazer alguma coisa junto com ele. Mas então o Thiago Bianchi, o Edu Falaschi e o Bruno Suter são grandes influências para mim também de vocalista, né? Grandes ícones do estilo no Brasil. A história do Bruno e dessa música foi em 2005 que eu escrevi essa música também. Então, o Kaique falando aqui que o Bruno não é o Detonator, mas... Foi mal, foi mal. não, ele é o Bruno, ele é o Trabalha capanga. pro Detonator, né? Trabalha pro Detonator. Mas se você assistir os meus vídeos no canal, você vai ver que de vez em quando o Bruno às vezes faz de conta que ele é o Detonator, assim, para ele substitui o Incorpora. Detonator em algumas coisas. Ele substitui, então, se você vê a entrevista, só assistindo no meu canal lá a entrevista que eu fiz com o Bruno para saber se foi o Bruno ou se foi o Detonator que gravou a música. Agora, 2005, então, o Massacration estava começando. Eles tinham 3 músicas só. Metal Massacre Attack, Metal Bucetation e Metal Milkshake. E eu gostei muito, assim, desde que eu vi, eu já era fã dos caras ali do Hermes e Renato, quando eles montaram uma banda de metal, achei sensacional, eu gostei muito. E eu tive a inspiração para escrever essa música, que ela juntava, uma das inspirações foi uma da entrevista que eles deram, né, uma entrevista fake, né, um quadro do Hermes e Renato, que era uma entrevista do Massacration falando quais eram as influências, o que eles representavam e tal, e que eles falavam que eles eram uma banda satânica. Então... e juntando isso com a Metal Bucetation, eu fiz uma música que misturava essa brincadeira de satanismo com a brincadeira do Bucetation, dessa linguagem, né? Então, aí eu tive essa ideia de fazer o For Demons, né, que é para os demônios, mas significando Fodemos, que é misturar e fazer, a minha ideia era fazer uma música, uma outra inspiração para essa música também são aqueles vídeos de misheard lyrics, sabe, quando você
tem uma música e você bota uma legenda que é o que soa, não é a letra da música, mas é o que parece em português para você, assim, você entende? Tinha aquela música do Jaspion, né, que tinha esse vídeo, né, do Jaspion lá, com as músicas do Jaspion com a legenda em português, que eu também me inspirei, e eu pensei, eu quero fazer isso de propósito, então. Tentar fazer uma música em inglês que soe como se fosse em português. E aí foi isso que eu busquei fazendo essa música, né, que foi um desafio também, conseguir fazer uma coisa que tivesse um significado nos dois idiomas ao mesmo tempo. E a recepção foi legal? Atingiu bastante público? Mais ou menos. Eu, na verdade, esperava um pouco mais, assim, mas tá lá, né? Eu continuo divulgando e trabalhando. Agora, assim, foi legal porque essa música ela entrou agora numa playlist, né, que eu divulguei essa semana, que teve uma playlist da CD Baby em parceria com o Kiko Loureiro, e eles colocaram essa música junto com 2 músicas da Noturna, então eu fiquei bem feliz, assim, com essa repercussão aí. Uhum. Aumenta, né? Dá mais público. Até uma coisa legal, falar um pouquinho das letras ali, das que você escreve, é que ela foge um pouco daquela mística, assim, quando a gente fala em power e tal, né? A música é mais, vamos dizer assim, ela não tem tanto dragão, assim, né? O pessoal geralmente, metal melódica, metal espadinha e tal. E já o som da Chacol foge muito disso, né? O som não, Sim, digo a letra, no caso. sim, exatamente, assim, porque eu gosto muito de bandas como Rhapsody e Blind Guardian, mas eu não gosto de letras nesse estilo, assim, desculpa o pessoal nerd que assiste aí, eu me identifico muito com a cultura nerd, mas não muito essa parte de dragões e espadas e castelos, assim. Então, tem uma história legal sobre isso também, quando eu tava na banda Alpha Six, no começo da banda, né, o guitarrista, o Ranieri, a gente tem essa parceria, né, então a gente tá gravando um CD também, até deixar já registrado, que a Alpha Six também tá fazendo um CD, ela voltou, né, voltou entre aspas, tá meio parado, mas estamos trabalhando no CD que também vai ser gravado lá no Estúdio Fusão, com a produção do Thiago, já foi gravado as guitarras, falta o resto, né. Então as músicas também são dessa época ali de 2006, 2007, e é uma parceria minha com o Ranieri, que ele escrevia as músicas e eu escrevia as letras, então sempre a gente teve essa conexão. E aí a primeira música que a gente tentou escrever junto, ele pediu para eu fazer a letra, antes de mais nada, assim, escreve uma letra aí para mim. Eu, tipo, tá, mas sobre o quê? Como assim? Como eu vou escrever uma letra do nada? Aí eu pensei, bom, sobre o que eu vou falar, né? A gente é uma banda de power metal, então a galera, né, espera essas letras de dragões e etc, né? Aí eu pensei em fazer uma brincadeira, né, com as músicas do Rhapsody, as músicas, essas ideias do power metal, o estereótipo do power metal de letra. Aí eu escrevi uma letra que o nome da música era Wizard of Ice. Se você for ver, as músicas do Rhapsody tem Warriors of Ice, tem Wizard's Dreams, então, tipo, tem Wizard, tem Ice, tem muito clichêzão do power metal, só que Wizard of Ice, na verdade, é uma metáfora para falar do Papai Noel. Então, eu busquei, assim, tipo, um duplo sentido, uma brincadeira com o próprio power metal ali. Uhum. E aí, isso deu, né, me inspirou, né, a escrever muitas letras nesse sentido de ter várias interpretações, assim, vários sentidos ocultos, que é a ideia da Metal for Demons também, né, você ter um trocadilho, uma brincadeira, um significado secreto, um duplo sentido, assim, um enigma para resolver, tanto que esse até vai ser o nome do disco da Alpha Six, né, Enigma, por causa dessas charadas, né, que eu coloco nas letras. Show. E aquela outra banda também, eu acho que é Thousand Suns, também tá ativa, né? A Thousand Suns a gente tá parado porque o baterista foi morar na Alemanha, o tecladista, que também era o meu tecladista ali no Chacol, né, ele se aposentou da música, e aí eu entrei na Noturno também, então a, a banda existe ainda no grupo do WhatsApp, mas tem até material inédito que a gente não lançou ainda, pensando ainda como vai ser, né, se algum dia a gente vai lançar isso, mas não está se apresentando, né, então tá em pausa. E aí, pegando esse embalo da questão de pausa, né? O quanto que o lance do Covid afetou a agenda da Nocturnal, assim, né?
Bastante, porque a gente estava com uma agenda muito cheia, lotada para esse ano. Então o Covid pegou a gente no meio da turnê na Europa. A gente, na verdade, no começo, né? A gente acabado de viajar para a Europa, fizemos um show na Noruega e depois na Suécia. E aí tudo foi cancelado, parou por tempo indeterminado, né? A gente estava fazendo a turnê com o Sons of Apollo. Foi legal porque foi um convite do próprio Portnoy, né? Depois ele ter feito a turnê com a gente, da Nocturnal. Ele gostou muito da gente, meio que apadrinhou, né, a banda e convidou a gente para fazer essa turnê com eles na Europa. E só que aí a gente fez esses dois shows, né, Noruega e Suécia, e foi tudo cancelado. E a gente espera então quando a gente não sabe, né, quando vai voltar à normalidade o mundo, né? Se o mundo vai ser o mesmo depois disso, mas assim que a turnê deles for continuada, a gente vai estar acompanhando eles, né? Seria então a Europa e na América do Sul também. Então tinha shows marcados aqui, até inclusive em Floripa. Não, Floripa era com Sonata Ártica que a gente ia fazer. Mas tinha shows no Brasil, no Chile, na Argentina, São Paulo, Rio, tinha 10 países da Europa que a gente ia tocar também, então só esperando retornar o mundo dos shows e para acompanhar eles e fazer isso. Então a gente tinha essa turnê com o Sons of Apollo, tinha 2 shows com Sonata Ártica, tinha um show com o Edu também em Criciúma, porque na nossa turnê com o Portnoy o Edu estava junto, mas ele não pôde fazer o show de Criciúma, então a gente ia voltar para Criciúma com ele, e também agora não sabemos, então, quando vai ser isso. Mas também tem muitas outras coisas programadas, muitas outras ideias de turnês com vários outros artistas aí, que tá no papel pra gente só esperando voltar e executar. Porque como fã, a gente está acostumado a ver a Noturno sempre faz bastante coisa, assim, né? Na época, antes de tu entrar na banda também, deve lembrar aquela promoção do CD 9 lá, o Nine, que tinha um monte de esquema na capa e tal, né? A Noturno tem um método de trabalho bem diferente, assim, até do que a gente está acostumado a ver no metal nacional, né? Uma banda que é muito ativa, muito produtiva, né? Sim, com certeza. Era uma coisa que eu já admirava neles antes de entrar na banda. E uma coisa que eu me identifiquei muito com o Thiago, né? Tanto eu e ele, assim, nossa forma de pensar, de ver a música e de ter ideias fora da caixa, assim, de coisas que as pessoas não acreditam, duvidam, e a gente gosta de ir lá e fazer mesmo assim, e ver o que vai dar, sabe? Então, sempre buscando ser diferente, né? Ter coisas inovadoras. Tanto que uma das coisas que chamou a atenção no Thiago, em mim, que influenciou, né, na decisão de ele me chamar para a banda foi a própria vassoura, né? A ideia da vassoura de ter tipo uma coisa totalmente fora, incomum, né? Então, não vai rolar vassoura no Noturno. na verdade, a gente está preparando uma vassoura 2.0, mais ou menos no estilo daquela que apareceu no clipe, né? Então ele gostou, o Thiago gostou muito da ideia da vassoura, mas não da execução dela, do visual dela. Então aí tá com o meu luthier lá, tá trabalhando já na nova versão da vassoura, que vai ser um negócio mais profissional e mais estético, né? E aí, para ter na Noturno eu ainda não sei, ainda tem que passar pelo Mike também, né? Ele olhou, é que esse cara tá vindo com a vassoura pro palco, né? E tem assim, ó, falando um pouquinho teu da Noturno e tal, tem alguma chance, assim, de tu dividir alguns vocais, assim, algum trabalho? Já foi conversado sobre isso? Porque o Thiago sabe que é vocalista, né? Sim, sim, mas o Thiago, como eu falei, assim, uma das coisas que influenciou também pro Thiago me chamar pra banda foi ele já ter me visto cantando também, então ele gostou disso, né, como a mais, né, uma qualidade a mais para poder, né, ajudar também. Então, por enquanto ele tem gravado todos os vocais lá, mas ao vivo a gente vai, né, com o tempo trabalhando nisso em ter mais vozes, até o Mike mesmo, quem acompanhou essa turnê, viu o Mike cantando as músicas do Adrenaline Mob. Então é bom quando você tem várias pessoas na banda que
que tem essa capacidade, né? Além de tocar o próprio instrumento, poder ajudar nas harmonias vocais. Então, com o tempo a gente vai trabalhando nisso. E aí, quando tu olha ali o setlist da Noturna, tu pensa, bah, vem essa música agora. Pra ti é a música mais desafiante, assim, pra tocar. Ou a que te dá mais hype, adrenalina, assim, de, pô, agora eu vou me quebrar pra caramba. É, bom, é difícil, assim, cara, não tem uma música para descansar ali. Aham. É uma pedreira atrás da outra, não tem muito tempo de... As músicas da Noturna não tem, assim, uma parte que você vai parar e ficar fazendo uma base ali, só tocando a mesma corda, a mesma nota. Não tem, é tudo do começo ao fim, tem que estar muito concentrado. Do nosso repertório atual, das músicas que a gente mais toca, a Wake Up, ela tem uma característica que dificulta, assim, porque eu tomei, na verdade, como um desafio na hora de tirar ela, foi que eu toco ela numa afinação diferente do que ela foi gravada. Então, né, para quem entende, né, do assunto, aí, os baixistas e guitarristas aí, ela usa, na verdade, uma afinação dropada. E eu peguei isso de tocar ela como sem dropar, né? E fazer com afinação padrão. Então, isso foi um desafio, mas que deu certo, né? E a Noturna Human Side também, que é uma pedreira do começo ao fim. Só o refrão que é tranquilo. Tirando o refrão, do começo ao fim, ela é uma música frenética, assim. Então, foram os maiores desafios do repertório atual. E a Shadows também, quando a gente tocou nessa turnê, que ela parece, assim, tem uma cara de baladinha ali, parece uma música para relaxar, você vai tocar aquilo e, nossa, Eu, não tem arrego. eu fiquei impressionado com a Fight the System, assim, né? Que faz aquela levada do rap ali, né? E Uhum. umas músicas pedrada pra caralho. E ela é bem quebrada também, né? O ritmo dela Sim. ali. Uhum. Eu vi Isso, o show da isso é Rússia ali, né? interessante. Uhum. É interessante porque essa também foi uma das músicas que eu tirei para fazer o teste para entrar na banda, né? O Thiago falou, olha, essa não é a música mais difícil da banda, mas é uma música que tem tudo que a gente precisa para avaliar o instrumentista, né? Então ela tem muitas coisas complexas ali no meio. Então foi uma das músicas que eu tive que estudar bastante para poder fazer esse teste e conseguir entrar na banda, né? Uma pergunta assim, como além de músico, fã também de metal melódico, power metal, até tem essa confusão, né, do nome, metal melódico, power metal e tal, mas por que tu acha que no Brasil o estilo teve muita força, mas eu acho que, vamos supor, de uns 10 anos para cá, ele perdeu um pouco de espaço, assim, para metal mais extremo, pro thrash, pro death, mesmo que a gente tem bandas de excelente qualidade, o Angra, né, o Sim. Noturna, até o Híbria, né? Por aí vai. Olha, eu realmente não sei explicar isso, mas eu sinto muito também. Eu, por exemplo, eu descobri o estilo musical ali final de 2001 para 2002, né? Foi quando eu descobri e eu não quis mais nada da minha vida e até hoje isso não mudou, sabe? Com o tempo eu descobri também o progressivo e acabou virando, né, outro pilar da minha vida musical, mas tem muita gente que fala que cresceu, amadureceu e parou de ouvir metal, né? E não sei se a cena não foi se renovando. Se for ver, assim, os meus CDs favoritos, quase todos foram lançados entre 95 e 2005, né? Que cada um tem uma década favorita da música. Eu brinco que a minha é de 95 a 2005, que tudo que eu gosto foi lançado ali. Então, daí pra frente, o estilo não se renovou muito, assim. Na verdade, ou as bandas ficaram no mais do mesmo, ou elas mudaram totalmente de rumo para outros estilos. Então, o público acabou esquecendo um pouco do estilo, e é uma coisa que eu sinto muito, principalmente aqui em Santa Catarina também, de não ter muito espaço para o estilo. Os grandes festivais daqui geralmente são voltados, os festivais dos underground são voltados ao metal extremo mesmo, que é um cenário muito forte aqui em Santa Catarina. Aí a gente, quando toca power metal, é, é um estilo considerado muito leve para esse cenário do metal extremo, mas também é muito pesado para o rock and roll e para o pop rock, então não acaba não se encaixando em lugar nenhum e
tem poucas bandas no estilo agora por aqui. Os que tinham foram acabando com o tempo, assim. Então, eu não sei, né? O cenário foi desaparecendo por conta própria. A gente tenta manter essa chama viva, mas eu vejo muita gente que ainda gosta e acompanha e busca, né, se renovar. E engraçado, uma história também, que não existe mais um festival específico de Power Metal aqui, não tem muita cena. Aí teve o show do Rhapsody aqui em Floripa e estava lotado. E eu vi muita gente que eu não via há muito tempo, daquela época de quando eu tinha Alpha Six, e o show tava cheio dessas pessoas. Onde é que elas estavam, né? Eram pessoas que cresceram, casaram, tinham filhos, viraram pai de família, não estavam mais saindo, não estavam mais ouvindo o estilo, mas aí parece uma banda que marcou a adolescência deles, aí todo mundo vai no show. Então, tem isso também, tem o lado do pessoal que tá em casa agora e parou de ir, né, acompanhar a cena. E uma coisa até que eu ia falar sobre isso, né, de não ter muito espaço na cena, agradecer também que o pessoal do Subsolo, principalmente ali o Maicon, que deu essa oportunidade fazendo um festival também lá em Bituba, que chamou a gente para tocar, né, deu essa né, visibilidade, junto com outra banda de Power Metal de Criciúma, até vocês da Dark New Farm, né, foi o primeiro show de vocês lá. Sim. Então, agradecer mais essa parceria, mais um capítulo dessa nossa parceria aí com o Subsolo. Inclusive, né, você estava falando até da Thousand Suns, fazer a propaganda aqui do Coletânea do Subsolo, volume 3, que tem tanto o Chacol quanto a Thousand Suns nessa coletânea aqui. Esse trabalho da coletânea é sensacional. O Michael se puxa pra caramba. Então, a gente tá chegando aí nos 4 minutinhos, porque o Instagram corta a gente, né? Eu queria aproveitar, então, para deixar, Chacol, para tu dar uma mensagem aí pra galera que acompanha teu trabalho e tal, outra para quem quer seguir na música, assim, né? Que conselhos de alguém que conseguiu chegar lá, né? Pode dar pra galera aí. Isso é muito clichê, assim, é uma coisa que eu já falava muito antes, né? Eu tenho uma música que fala sobre isso, que é sobre você acreditar nos seus sonhos e lutar, e parece aquela coisa mais clichê do mundo, mas agora eu sou obrigado a bater nessa tecla e continuar falando, porque o que aconteceu comigo era uma coisa que eu não esperava que ia acontecer, e é uma prova de que tem como dar certo, assim, não é um sonho impossível, né? Repetindo a história que eu falei de um dia eu tá tocando num barzinho para 20 pessoas e no outro eu tá tocando numa arena para 20 mil. Então, você tem que acreditar, aquilo que eu falei também, que no momento que eu larguei tudo para acreditar no meu sonho, deixei para trás um emprego normal, uma empresa estável, uma estabilidade financeira, tudo para me jogar no desconhecido, sem saber como é que eu ia pagar minhas contas. E é uma coisa que eu fui recompensado por isso, por arriscar, por mergulhar de cabeça naquilo que eu acredito. E, né, eu falava para mim mesmo assim, cara, nem que eu, sei lá, termine embaixo da ponte, mas eu quero ter minha consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu podia para lutar pelo que eu acredito e deixar a minha marca no mundo, deixar o meu legado. Então, importante é isso, é acreditar, buscar o seu propósito na vida, aquilo que te traz satisfação, aquilo que você quer deixar que as pessoas lembrem de você, sobre isso, né? Sensacional, cara. Então a gente deseja aí boa sorte para ti com a Nocturnal, assim que essa pandemia passar, voltem para os palcos aí, continuem quebrando tudo, né? Mais shows aqui na região também, Santa Catarina, né? A gente quer espero acompanhar. Também. Como eu estava falando, então, essa turnê nossa que foi interrompida ia passar por Santa Catarina, ia ter, além desse show com o Sonatático, o show em Criciúma, ia ter Pomerode, também ia ter vários shows aqui, a gente espera que retome, né? E, claro, também deixar convite pro pessoal que está assistindo, acompanhar mais os trabalhos, né, tanto o Chacol como o Nocturnal. Tem no meu canal do YouTube, tem esse vídeo que você falou, que eu conto a minha história, né, de uma forma meio irreverente, assim, inusitada, estilo Globo Repórter, né, para saber mais sobre a minha carreira. Ver os vídeos da Nocturnal também,
essa música que a gente gravou com o Mike Portnoy tem um clipe sensacional, que também conta um pouco de brincadeira a entrada dos membros na banda, né? Eu, como cara nerd, cientista lá, que na verdade era um matemático, mas foi representado como um cientista no vídeo, tocando uma vassoura, e, e ser achado ali, né? E ser convidado para entrar na banda. Então, eu convido também para assistirem o DVD e escutarem as músicas, né, nas plataformas.